Nós vamos agora ministrar a quinta aula, né? A quinta aula dentro dessa abordagem de família disfuncional. Vocês percebem que a gente tem repetido, batido nessa mesma tecla a respeito de família disfuncional. A gente já abordou muitas coisas, a gente já falou muitas coisas, mas nós temos aí ainda, acredito que umas 3, 4 aulas dentro dessa temática ainda de família disfuncional. O tema que nós vamos ministrar hoje é o propósito da família. Eu fui lá essa questão de ficar emprestando livro. Quando a gente vai ver, a gente não tem um livro mais, né? Esse conteúdo aqui, ele faz parte de um livro chamado O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo escrito pelo pastor Cote. É claro que a grade desse conteúdo foi baseado no livro Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote, mas é claro que tem algumas abordagens, alguns exemplos, conteúdos que eu mesmo coloquei, de experiências minhas, da minha própria vida e do aconselhamento. A gente tem aí falado sistematicamente a respeito dessa família, que é a célula máter, né? Aquilo que a gente disse, que quando um corpo vai ser formado, ele é formado a partir de uma célula. Se aquela célula sofre algum problema ali na primeira multiplicação, 1, 2, 4, né? 8, se aquela célula já teve alguma deficiência, logo no início, todas as outras vão sofrer algum tipo de problema, algum tipo de anomalia. E nós temos insistido nesse entendimento de que a família é essa célula máter. Eu não vejo que o problema da sociedade, como eu sempre digo, é um problema financeiro, é um problema político, tudo isso faz parte, tudo isso afeta a sociedade, mas a grande crise que nós vivemos é a crise familiar, é a crise da família. Quando a gente fala de família, não sei se vocês já viram aqueles caras que eles são malabares, né? Eles ficam, né, com aquelas várias peças, né? E eu entendo que a família, ela é justamente, eu posso comparar a família, a nossa vida, como várias áreas da nossa vida, comparada a uma pessoa jogando as suas bolas de malabares, né? As suas bolas. Imagina esferas de malabares, né? Imagine algumas esferas de borracha. Se cair essa esfera de borracha, essa bola de borracha, ela vai ficar quicando para todo lado, sim ou não? Talvez seja até difícil você conseguir pegar ela imediatamente. Às vezes, uma esfera dessa pode ser um limão, pode ser uma laranja, mas escute. Eu entendo que a família, ela é uma esfera de vidro. Se a gente deixar isso cair, meu irmão, é caco para todo lado. Todas as vezes que eu ministro os meus conteúdos sobre família, se tem uma coisa que eu mais escuto entre os solteiros olha, eu vou falar uma coisa para você, depois que eu te ouvir, eu não vou casar mais, não. Eu falei, que bom, porque eu sei que você vai casar. Mas que bom que você está preocupado se você está pronto para casar. Na verdade, não é que você não vai casar, você vai casar. O problema é que a maioria de nós casamos sem ter noção do estrago que a gente vai produzir na nossa própria vida e na vida do outro. Amado, eu falo isso com muito temor e tremor. Eu já fiz muita burrada na vida. Quem conhece a minha história sabe. Se eu pudesse, é claro que eu não sou daquele entendimento que eu tenho que voltar atrás, e se eu pudesse voltar atrás e impedir que eu fizesse um monte de coisa errada, eu não faço isso. Porque eu sei que os erros que eu cometi, e curioso isso, até os erros que eu cometi me fez ser quem eu sou hoje em Deus. Eu não mudaria o que aconteceu de pior na minha vida, mas eu posso mudar na vida de quem? Do outro. Eu tenho um pastor que ele adotou uma filha.
A filha dele, essa menina que ele adotou, hoje ela é moça, casada. Essa menina, ela foi adotada, mas ela é fruto de um estupro. A mãe dela estava bêbada num bar, e ela foi estuprada por um outro bêbado. Agora, eu pergunto para você, se você chegar para o meu pastor e falar assim, você entraria numa máquina do tempo e interrompia, você teria coragem de interromper aquele estupro? Ele faria isso? Ele tem a filha dele, que ele adotou, que ele criou, que ele viveu com ela, que ele casou essa criança, que ele casou essa mulher, ela foi criança, virou uma mulher, e hoje ela é bem casada. Eu pergunto para você, você acha que se ele pudesse voltar no tempo, ele voltaria no tempo e iria interromper aquele estupro? Por que ele não faria isso? Porque ele não teria quem? A filha que ele tem hoje. Eu nunca mudaria nada no meu passado. Porque quando eu encontrei a Cristo, quando eu me encontrei com o Evangelho de Cristo, quando eu entendi a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, até os meus erros fizeram sentido. Até os equívocos da minha vida fez sentido. Mas para que isso aconteça, você precisa entender quem Deus realmente é. Então, por mais que a minha vida tenha virado cacos, por mais que eu tenha cometido um monte de burrada, e minha vontade, assim, por uma força de expressão, não por convicção, tá? Por convicção eu não faria isso. Mas por força de expressão, eu poderia sentar na minha frente e falar assim, cara, larga de ser idiota. Olha o que você está fazendo com a vida dessa moça. Olha o que você está fazendo com a vida dessa família. Olha que babaca que você é. Acorda para a vida, cara. Vira homem. Casamento não é só sexo. Casamento não é olhar para um corpinho bonitinho, para um rostinho bonitinho e falar, agora vamos viver junto. Então, quando eu ministro sobre família, a maioria dos solteiros chegam para mim e falam assim, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, eu não vou casar mais não. Porque é muito sério o que você está falando. Eu falei, não, casar você vai. Mas que bom que você está vendo agora o quanto é sério casar. O quanto é sério colocar filho no mundo, gente. O quanto é sério você se deitar com uma moça, gerar um filho nessa mulher e não ter o caráter de ir até o final com a palavra que você empenhou com essa mulher, de ser marido dela e ajudar a criar esses filhos até que eles pudessem ter a sua própria emancipação. É muito sério. Então as pessoas hoje, principalmente a nossa geração, elas casam como se tivesse assim, como é que se tivesse, sei lá, pegando um elevador junto para ir do pro primeiro andar até o 15º andar. Elas se casam como se fosse sair um final de semana para curtir uma festa. Casamento não é isso. Casamento não é curtição. Casamento é uma coisa séria. Família é uma coisa séria. Porque família, amada, é como se fosse um conjunto de engrenagem. Qual é a peça mais importante de um relógio automático? Qual que você acha que é a peça mais importante num relógio automático? Já viu como é aqueles relógios automáticos, aquelas pecinhas, fica tudo ali rodando? Não é esse relógio digital que a gente tem hoje, não, mas imagina um relógio automático com todas as suas engrenagens. Qual é a peça mais importante naquele relógio? Quem poderia me falar? Hã? Não, o automático. É o relógio daqueles de engrenagem, não esses eletrônicos. O ponteiro. Então, se eu tirar o ponteiro, se eu tirar qualquer outra peça e o ponteiro continuar, o relógio funciona? Não, meu irmão. Todas as peças são importantes. Pensa numa ratoeira. A ratoeira tem 5 partes. Aquela base, aquele arco, o lugarzinho onde coloca o queijo, aquele ferrinho, a mola. Qual é a peça mais importante numa ratoeira?
Hã? Então, se eu tirar qualquer parte ali, se eu deixar o arco, a ratoeira funciona. Ah, então qual é a parte mais importante da ratoeira? Todas as partes. Se faltar uma peça, não funciona a ratoeira. Então, a partir de hoje, amado, você vai me ajudar a parar, vai me ajudar a ensinar as pessoas a parar de falar, eu sou pai. Quando a pessoa fala que ela é pai, ela é o quê? Não existe uma pessoa que é pai e mãe. Não existe uma pessoa que é pai e mãe. A mãe é mãe. Pai é pai. Uma mãe, ela não vai conseguir fazer aquilo que um pai faz. Da mesma forma que um pai nunca vai conseguir fazer na vida de um filho aquilo que só uma mãe faz. Não estou dizendo que essa mãe não possa trabalhar, não estou dizendo que essa mãe não possa disciplinar, não estou dizendo que essa mãe não possa ser firme. Mas, amado, na tentativa da gente ser alguém, a gente acaba esquecendo de ser a outra pessoa, ser realmente quem nós éramos para ser. Então, na vida de casado, na família, todos são importantes. O marido não é mais importante que a mulher não é mais importante que o marido. Os filhos não são mais importantes do que os pais. Todos são importantes, porque, como eu disse para você, qualquer falha no sistema, qualquer falha ali no relógio automático, qualquer falha na uma daquelas pecinhas ali da ratoeira, não existe uma peça mais importante, todos são importantes. Qualquer falha em alguma dessas peças vai prejudicar tudo. Na família, a falha de qualquer um vai prejudicar toda a família. Eu falo uma coisa para o solteiro. Quando você comete um pecado, solteiro, aquele pecado é você e Deus. O solteiro, quando ele comete um pecado, ele afeta a vida dele. Eu acho que eu já falei isso aqui já. Ele afeta a vida dele. Se ele é líder de um processo, se ele coordena algum processo, é óbvio que a liderança dele também tem uma outra liderança que está sobre ele. Então, por mais que ele erre, alguém que está liderando sobre ele vai salvar aquilo que ele errou, sim ou não? Vai salvar o processo, porque existe uma outra liderança. Mas quando a gente casa, meu irmão, todo pecado que a gente comete, a gente afeta diretamente a nossa esposa e os nossos filhos. Então, casamento é coisa séria, mano. Até os nossos erros, quando a gente comete na vida de casado, é completamente diferente de um erro cometido na vida de solteiro. Então, problemas, pecados na vida de casado afetam diretamente cada um. Eu estava ministrando uma vez num retiro de uma igreja bem forte no Brasil, ali em Águas de Lindóia, em São Paulo. E eu lembro que eu estava ministrando assim para vários pastores, tinha vários homens, vários seminaristas, era um evento mais de homens. E eu falei a respeito da seriedade que é você se deitar com uma prostituta. Amado, eu já vi várias vezes, eu tive várias experiências da mulher estar endemoniada, oprimida por demônios, tendo sérios problemas de pesadelo, opressões. E ela fala, eu não sei por que eu estou passando por isso. De repente eu me sinto até tendo uns desejos de fazer umas coisas que eu nunca pensei em fazer. Por que eu estou tendo vontade de fazer aquilo? Pastor, eu estava passando na rua, eu vi uma mulher, de repente eu me senti atraída por aquela mulher. Pastor, eu estava no meu ambiente de trabalho, de repente me deu uma vontade que eu nunca senti na vida, de ter um caso com alguém no meu ambiente de trabalho, praticar um adultério. Amado, não foi uma, duas vezes, que quando eu escuto esse discurso eu já sei. Tem alguém na família pecando feio de prostituição, e principalmente os homens. Eu estava num retiro espiritual, como eu disse para você, e eu citei isso, que muitas vezes a sua esposa está oprimida porque você se deita com uma prostituta, se torna uma só carne com ela, se deita com a sua esposa e você arranca os demônios daquela prostituta e coloca na sua mulher. Porque a Bíblia fala que aquele
que se deita com uma prostituta se torna o quê, amado? Templo o quê? De demônios. Está lá na Bíblia, está lá em Paulo falando. Quando você se deita com uma prostituta, você se torna templo de demônios. E muitas das vezes a pessoa se deita com o marido, deita com a esposa, tendo praticado adultério, aquilo que você viveu naquela imoralidade, você vê, o outro também vive. Começa a ter a mesma opressão. Então, por isso que nós temos que entender que pecados, amados, falhas de caráter, ausência dentro de casa, ausência na família, abusos em relação à sua autoridade, abuso em relação àquilo que você representa como pai, como mãe, quebra de princípios, vão produzir sérias distorções nos nossos filhos, na vida de casado, principalmente nos nossos filhos. Querido, quando nós cortamos o nosso relacionamento, quando nós rompemos, quando nós ferimos o nosso relacionamento pelo pecado, pela imoralidade, a gente literalmente produz um teto de iniquidade terrível sobre a vida dos nossos filhos. Querido, o que a gente escuta de histórias de pessoas que não entendem por que um filho cometeu tal coisa, por que meu filho cometeu tal prática, por que ele entrou nessa vida, você vai ouvir a história dos pais. São pais irresponsáveis, amados, que vivem uma vida de prostituição, que vivem uma vida de adultério, desprotegendo os filhos de uma forma terrível. Nós vivemos uma geração, amado, e é importante nós entendermos essa esfera de cobertura, essa esfera de proteção que nós temos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Não sei se você já ouviu falar na mitologia grega, tinha um deus chamado Minotauro. Quem já ouviu falar desse deus? E você já viu como é que ele era cultuado? O Minotauro, amado, ele tinha era um labirinto enorme, Sabe aqueles labirintos que a gente vê em filmes de vegetações, sabe? Os jardins? No meio do labirinto, eles colocavam a estátua do Minotauro. Era um homem com corpo de homem com cabeça de touro. Era um deus grego, né? O labirinto, aquele deus grego, o Minotauro, ficava ali dentro daquele labirinto. E quando eles iam oferecer um sacrifício para o deus Minotauro, o sacrifício que era oferecido, a forma que era sacrificada ao deus Minotauro, para que a praga cessasse, para que a fome cessasse, as pragas cessassem lá, a forma como eles acreditavam, eles pegavam a criança, jogavam dentro do labirinto e fechavam. E a criança ficava solta ali dentro. E a cultura que eles acreditavam é que, em algum momento, o Minotauro encontrava aquela criança no meio daquele labirinto e tomava aquela criança para ele. Amado, muitas das vezes a gente não está lá na Grécia, não. A gente não está oferecendo os nossos filhos a minotauros. Mas o que eu conheço de gente, amado, que os filhos estão perdidos na vida. Perdidos. Vulneráveis a tudo. Sem referência, sem proteção, fazem o que querem, não têm referência dentro de casa, os filhos não estão perdidos, são completamente jogados à sorte. Quando a gente fala a respeito dessa temática que eu quero tratar com os irmãos, quando a gente fala dentro desse tema que eu vou ministrar aos irmãos, você tem a apostila aí, você pode acompanhar, sobre o propósito, né, o princípio da família, o propósito da família, nós queremos apresentar, então, agora um quadro, uma orientação a respeito da importância do pai e da mãe na vida de um filho. Por que muitas vezes os nossos filhos estão perdidos na vida?
Por que muitas vezes os nossos filhos eles não sabem ter propósito? Eles se tornam completamente vulneráveis ao traficante, a uma vida de prostituição, a uma vida de imoralidade. O que acontece com os nossos filhos? Que eles vivem tomando decisões completamente erradas. E quando a gente vai olhar para a história da maioria das pessoas, você sempre vai perceber no quadro, na maioria esmagadora, da maioria dos nossos filhos, dos jovens, das pessoas que nós aconselhamos, uma total ausência de referência. Quando a gente fala a respeito de pai e mãe, quando a gente fala a respeito da figura paterna, da figura materna, sabe, irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que ele escolheu se relacionar com sua criatura. Deus escolheu se relacionar com os seus filhos. Mas é importante a gente entender que quando a gente fala a respeito de Deus, Deus é imensurável, Deus é insondável, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Os pensamentos de Deus não são igual aos nossos, como a Bíblia fala. Os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Deus é insondável. Deus é invisível. Ninguém pode ver a Deus. Mas quando a Bíblia fala que quando Deus quis se revelar ao homem, ele usou uma figura, que foi a figura do Pai. Os irmãos concordam comigo? Dentro da nossa compreensão, a forma como Deus escolheu se revelar à sua criatura, à sua criação, ao homem, à mulher, foi a partir de uma figura que mais se aproxima de nós. Então, todas as vezes que a gente olhasse para o nosso Pai, todas as vezes que a gente olhasse para Deus, nós poderíamos ter... A gente se sentiria assim... a nossa leitura seria mais fácil. Eu nunca esqueci uma vez de um documentário que passou no SBT do Papa do Diabo. E aí foi lá entrevistar o Papa do Diabo, ele tinha um templo de adoração a Satanás, e aí tinha lá o local, né, as poltronas eram como se fosse uma igreja mesmo. Tinha um altar, aí tinha um bode lá, tinha o pentagrama no chão, tinha lá várias simbolismos do diabo. E lá tinha o Papa do Diabo, lá, o sacerdote de Satanás. Mas era um cara casado, com esposa, com filhos. Aí fez uma entrevista com o filho dele, de mais ou menos uns 9 anos. Tinha um mosaico assim no rosto do menino para ninguém reconhecê-lo. E aí eu nunca esqueci de uma resposta que esse menino deu. O repórter perguntou pro menino assim: você já viu o diabo? Para o menino. Ele falou assim: todo dia. Aí o repórter fez assim, um menino de 9 anos. Foi todo dia? Foi todo dia. Como é que ele é? Ele apontou para o pai dele, falou assim: ele ali. Ó. Se eu quero ver o diabo, basta eu olhar para meu pai. Meu pai representa ele aqui. Eu não tenho dificuldade de aceitar o diabo. Basta eu aceitar meu pai. Amado, isso é muito forte. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, seu filho, você já viu Deus? Todo dia eu encontro com ele. Ele me põe no colo, ele me faz carinho. Mas quem é Deus? Eu falei, não, Deus é meu pai. Você está entendendo, amado? Querido, quando alguém chegasse numa igreja e ouvisse falar de um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que nos cuida de nós, que nos orienta, se essa criança teve um pai presente na vida dela, você acha que ela vai ter dificuldade de aceitar a Deus? Agora imagine uma pessoa que teve um pai abusivo. Imagine uma pessoa que teve um pai alcoólatra dentro de casa. Quantos homens, amado? Quantos homens? Quantos filhos cresceram num lar onde não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar comida, porque o pai gastava o dinheiro tudo no alcoolismo. Quantas pessoas não tiveram a presença de uma mãe?
E a dificuldade que a gente traz isso tudo para Deus. Uma vez eu ouvi falar de uma pessoa que ia criar uma máquina, que quando a pessoa colocasse a mão naquela máquina, saía do outro lado uma impressão da forma como ele enxergava Deus. Imagina essa máquina aqui, tivesse uma máquina na sua frente, e você colocasse a sua mão nessa máquina, e saísse do outro lado a fotografia visível de como você enxerga Deus. Sabe como é que possivelmente esse Deus iria aparecer? Com seu pai, com os traços da sua mãe. Porque, amado, a família, ela é como uma lente. É uma lente, é como se fosse um óculos. A maneira como você enxerga você mesmo, a maneira como você enxerga os outros e a maneira como você enxerga Deus depende diretamente da maneira como você enxergou sua família. Se você tem uma visão errada a respeito de família, você terá uma visão errada a respeito de você, de Deus e das pessoas. Se você teve uma noção equivocada, se você teve uma noção errada, se você teve uma visão completamente deformada do seu pai, você terá uma visão deformada a respeito de Deus. Porque o nosso relacionamento com o nosso pai é uma preparação para o nosso relacionamento com Deus. A paternidade de Deus depende diretamente da paternidade que nós tivemos com o nosso Pai. Como eu disse para você, Deus é maravilhoso, Deus é insondável, os pensamentos de Deus são altos, Deus é incomparável, não tem como definir Deus. Então, nós, seres humanos, limitados, principalmente a questão do pecado, temos uma natureza caída. Você vai aprender sobre isso numa aula que eu vou dar a respeito de traumas. Nós temos uma natureza caída. Quando nós olhamos para Deus, a gente não conseguiria nunca perceber Deus. Mas qual é a forma que Deus escolheu para que, ao conhecermos uma pessoa, a maneira como nós nos relacionássemos com essa pessoa, quando nós encontrássemos o Criador, a gente não ia ter dificuldade de entendê-lo, porque a gente já conviveu com o nosso Pai. Eu não sei o nome dele, mas eu já ouvi uma história de um missionário que ficou 30 anos numa tribo indígena. Eu não sei se foi no Brasil, algum lugar do mundo. Só sei que ele ficou 30 anos naquela tribo indígena, cuidando de todo mundo, ajudando todo mundo, cuidando de todo mundo, ajudando todo mundo, ensinando eles a plantar, ensinando eles a cultivar melhor, ajudando. Ele ajudou aquele povo 30 anos, só que ele era um missionário. Só que quando ele foi para aquele lugar, para aquela aldeia, Deus falou com ele o seguinte: você vai para aquela aldeia, só que você nunca vai falar a respeito de mim para ninguém. Você só vai ajudar todo mundo durante todos os anos que você ficar lá. Ele ajudou todo mundo, amado. Cuidou de todo mundo, ele era médico, ele era enfermeiro, ele era médico, tinha várias profissões. Ele pegou tudo que Deus deu para ele e ele serviu aquela comunidade. Depois de muitos anos, foi um missionário lá pregar, Jesus. Adivinham o que eles falaram? Você está falando de Jesus? Ih, ele viveu com a gente 30 anos. Ele viveu com a gente aqui 30 anos e a gente não sabia. Agora imagina alguém chegar para você e falar assim: Deus é o seu pai. Você vai falar assim: pai? Se Deus for pai, como o pai que eu tive dentro de casa, eu não quero esse Deus. Sabe, meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Todo ser humano não tem dificuldade de acreditar em Deus. Ninguém tem dificuldade de acreditar em Deus. Até um ateu. Na hora que o avião está caindo, quem que ele grita? Meu Deus. Todos, amado. Ninguém tem dificuldade. Você vai na Índia, são mais de 4 milhões de deuses. Deuses é o que não falta na Índia.
Ninguém tem dificuldade de prostrar diante de um ser superior. De Deus, ninguém tem dificuldade de aceitá-lo. Sabe o que as pessoas têm dificuldade de aceitar? Deus como Pai. Deus como Deus, ninguém tem dificuldade. Deus como Pai, a maioria das pessoas tem dificuldade. E a maioria das pessoas nas igrejas passam a vida toda se relacionando com Deus como sendo apenas um Deus e não como seu Pai. Você canta para Deus, você ora para Deus, você dá oferta para Deus, você cultua a Deus, você faz muita coisa para Deus. E é interessante que Jesus ele não veio trazer Deus para esse mundo. Ele não veio trazer Deus, amado. Porque todo mundo já conhecia Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Chamá, Jeová que cura, Jeová que liberta, Jeová é a nossa guerra, Jeová é a nossa bandeira, Jeová é o nosso provedor, Jeová é o Jirê. Todo mundo já sabia de Deus, amado. Mas ele falou assim, eu vim trazer o nome de Deus para vocês. E eu vou fazer vocês conhecer o nome pelo qual eu conheci antes da fundação do mundo. Qual foi o nome que Jesus conheceu de Deus antes da fundação do mundo? O meu Pai. Tanto é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que foi colocado em nós, ele testifica com o meu espírito, com o Espírito Santo. O quê? O meu espírito testifica com o Espírito de Deus, o quê? Que nós temos um Pai. E lá na cruz, quando Jesus estava assim, agoniado, sofrendo desesperadamente sobre ele todo o pecado da humanidade, qual foi a expressão que ele gritou? Deus meu, por que me abandonaste? Escuta isso aqui que eu venho falar para você. Deus abandona. Mas o Pai não. Tanto é que na hora que ele foi morrer, o que ele falou? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amado, você pode se sentir abandonado por Deus. No meio de uma dificuldade, você tem, no meio de uma pressão, no meio de uma perda, no meio de um desespero, você pode falar, Deus, por que o Senhor me abandonou? E de Deus a gente pode se sentir abandonado. Mas quando a gente olha para Ele como Pai, a gente fala, Pai, eu entrego tudo em suas mãos. Então ninguém tem dificuldade de acreditar em Deus, amado. As pessoas têm dificuldade de acreditar em um Pai. A segunda maior religião do mundo, sabe qual que é? O Islã. A segunda maior religião do mundo é o Islã. E você sabe que uma coisa que não existe no Islã? Alá nunca pode ser o quê? Um pai. Alá nunca pode ser um pai. E a maioria das pessoas com sérios problemas na vida, quando você vai ver essa pessoa que tem dificuldade de acreditar em Deus como pai, quando você vai ver a história dessa pessoa, ela teve sérios problemas com seu pai. O modelo de autoridade paterna é responsável pela relação que nós temos com o nosso Deus. Sabe por quê, amado? Porque quando a gente fala a respeito do modelo do modelo de relação paterna, o modelo a nossa relação com o nosso pai, aí na sua apostila, você vai perceber que faltou algumas, depois eu fui fazer uma revisão, eu descobri que está faltando duas características do pai, né, da figura paterna do homem. Quando nós temos um pai, olha aqui para mim, a figura paterna, a figura do homem, a figura paterna, nos traz uma visão correta a respeito de missão, de liderança. Quando a gente fala de pai, isso, está passando agora? Isso, agora está passando. A função, vamos falar a respeito então da função do pai, né, do propósito de Deus na nossa família. Como eu disse para você,
quando a gente fala a respeito de pai, nós estamos falando da nossa relação com Deus. E quando a gente fala a respeito da figura do homem, da figura paterna, Deus colocou o nosso pai na nossa vida para nos dar noção de missão, noção de liderança, noção de missão de liderança. E, basicamente, quando a gente fala a respeito da figura paterna, da figura do homem, principalmente da figura paterna, nós estamos falando de governo, de direção, de limites e de segurança. A figura paterna é responsável pelo governo, pela direção, pelos limites e pela segurança e também pela identidade. Você vai perceber na sua apostila que faltou governo e identidade. É uma revisão que eu já fiz na apostila e eu descobri que eu não tinha lançado essas duas características aí. Queridos, Efésios 5:23 fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Efésios 5:23. Olha aqui para mim. Quando a gente fala a respeito da figura do homem, da figura do pai dentro de casa, nós temos que entender que quando eu olho para o meu pai, eu sei que existe alguém que lidera, que conduz a minha casa. Pelo menos era assim que deveria ser. Os filhos deveriam ter convicção, sabe, que tem um pai ali, que governa, que orienta, que dá... Eu sempre costumo falar que um dia eu estava andando com a Sara, e aí a gente começou a andar, eu comecei a andar assim meio sem rumo com ela. Aí teve uma hora que eu falei assim, papai está perdido. Ela falou assim, tá não, papai. O senhor é meu pai, você sabe muito bem chegar em casa. Amado, por que a Sara não ficou com medo de estar perdida? Porque ela sabia que o pai dela estava ali, amado. Ela sabia que o pai dela estava com ela. Já viu? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma peça de teatro assim, que a menina ficava perdida. Você lembra dessa peça? A gente fazia muito dessa peça na infância. A menina perdida. A peça começa com uma criancinha assim, de 8 anos. Né? Cadê meu pai? A mulher encontra com ela e fala assim, você está perdido? Meu pai estava aqui comigo. Aí, como é que ele é? Não, ele é muito forte, ele é grandão, ele é bonito, grande. Aí eu falei, é aquele ali? Que ela viu um cara bonito, forte. Não, não é não, meu pai é muito grande, muito forte, muito bonito. Aí aparece o outro cara bonitão. Não, não. Aí no final aparece um cara magro, feio, raquítico. Essa peça tem que achar o irmão mais feio da igreja, entendeu? E aí, lá, meu pai. Amado, essa é a visão que a criança tem. Meu pai é grande. Sabe? Meu pai é grande, meu pai é forte, meu pai é bonito. Agora imagine quando a gente tem uma visão completamente errada do nosso pai. Querido, tanto na família, na casa, o homem deveria... Eu não vou me prolongar muito nessa questão do governo, porque eu vou trazer uma palestra, uma aula só falando a respeito do homem. Mas eu queria... mencionar um outro texto de 1 Timóteo 3, que diz o seguinte: é necessário, portanto, que o ministro, que o pastor, que o líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Amado, olha aqui para mim. Todo homem solteiro deveria entender que, se não for para ele governar bem a casa dele, é melhor que ele não se case. Ou até ele aprender o que é realmente ter responsabilidade numa casa. Que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? 1 Timóteo 3. O texto está falando que é função do homem governar a sua própria família. Queridos, se a gente fosse colocar esse texto aqui em prática, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como é que ele vai governar a igreja? Amado, eu acredito que a maioria das igrejas do Brasil ia ficar sem pastor.
Porque é terrível a quantidade de gente, de líderes que são colocados como líderes na igreja e têm uma vida completamente errada. Amado, eu não estou falando de problemas que a gente passa na vida, incompatibilidade com a esposa. Eu estava ministrando esse final de semana para um retiro de casais. E eu falando justamente dessa relação entre homem e mulher, que é difícil, não é fácil. São dois seres completamente diferentes um do outro. Eu fiz uma pergunta para minha esposa, na frente de todo mundo, peguei ela de surpresa. Eu falei, Osana, qual é o homem, qual que é o ser mais chato que existe no mundo? Mais difícil, mais chato, mais insuportável, mais enjoado no mundo? Quem que você acha que ela respondeu? Euzinho aqui, ó. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher é difícil, meu irmão. Você acha sua esposa chata, você acha seu marido chato. Isso é assim, é desse jeito. Às vezes eu vejo uns casais assim, que eles são tão amigos, assim, extremamente amigos, assim, que eu fico pensando, meu Deus, ou assim, eu estou no outro mundo, ou esses dois são assim, sabe? Porque a Bíblia fala, Jesus diz, qual que é o maior inimigo do homem? A sua própria casa. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Estão casados, né? Qual é o seu nome? Patrícia. Eu coloco um inferno aqui agora. Vamos supor que eu tivesse a capacidade de colocar um inferno para decepcionar a Patrícia. Satanás e todos os anjos vão decepcionar a Patrícia. Eu dou meia hora. Eles conseguem magoar a Patrícia. Eu coloco a igreja para decepcionar o Custódio. Coloca a igreja inteira aqui para magoar o Custódio, eu dou aí 1 hora para a igreja. Sim ou não? Mas eu dou um olhar. Um olhar que o Custódio dá para a Patrícia, atravessado, a Patrícia já fica o quê? Magoada. Uma palavrinha que a Patrícia fala para o Custódio, aquilo já azeda o dia. Então, o homem e a mulher têm sua dificuldade. Quando eu estou falando de você governar bem a sua casa, eu não estou falando daquele casal que vive a 1000 amores, arrebatado. Não é isso, não, amado. Eu estou falando de você entender a responsabilidade sua, principalmente no que diz respeito à figura masculina. Eu entendo que o homem é, sem sombra de dúvida, diante de Deus, o mais responsável em tudo na sua casa. A palavra de Deus diz que colocarei do seu lado uma mulher idônea, uma adjuntora idônea. Quando a gente fala de governo, de cabeça, o homem é o cabeça do lar, nós não estamos falando que o homem manda na mulher, oprime a mulher. Quando a gente fala de governo, não estou falando de quem fala mais grosso e quem fala mais alto. Não é isso. A Bíblia fala que que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, sim ou não? Então, quando a Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, significa que Deus é maior do que Cristo? Não. Eles são o quê? Iguais. Mas em se tratando de função e de governo, Deus é o cabeça do filho. Mas não porque o filho é menor do que o pai. Quando a gente fala que o homem é o cabeça do lar, nós estamos falando de governo, mas não de posição. O homem não está acima da mulher. Até porque quando Jesus quis falar a respeito de governo, que os homens, o texto que a gente leu ali, assim como o marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Como Cristo. Então, o texto diz, se Cristo é o cabeça da igreja e o homem tem que ser o cabeça da mulher, como é que Cristo é o cabeça da igreja? Cuidando da igreja, salvando a igreja, orientando a igreja, amando a igreja. A gente vai falar isso mais numa outra palestra. Agora você imagina, a Bíblia fala, Jesus diz, vocês querem ser servos? Vocês querem ser maior? Sirva. Então, vou falar uma coisa para vocês, homens.
Para que um homem foi colocado na vida de uma esposa? Para servir ela. Servir a sua esposa. Ponto final. Homem é servir mesmo. A gente acha que quando a gente casa, agora a gente achou alguém para servir a gente, não é? Só que nos valores cristãos é o contrário. O homem tem que cuidar da mulher 24 horas. Tem que cuidar da mulher. Ele tem que ter responsável por tudo, ele tem que ser responsável em tudo. É ele que busca de Deus palavra, é ele que ora pela casa, é ele que sustenta a casa, é ele que senta com os filhos. E a mulher está ali para... é uma adjuntora. O que é adjuntora, gente? Auxiliadora. Ela está ali para auxiliar aquilo que é responsabilidade de quem? Do homem. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, só que esse governo aqui não é o governo de quem fala mais grosso, é o governo de quem serve. O homem é um servo dentro da sua casa. Eu estou ali para servir minha família. Eu estou ali para servir minha esposa, eu estou ali para servir minhas filhas, eu estou ali para servir meu filho, eu estou ali para renunciar à minha vida, eu estou ali para crucificar minha carne e servir a minha casa. É para isso que eu sirvo. Como Cristo serve a igreja, como Cristo dá vida pela igreja. A autoridade de um homem é o quanto ele serve a sua esposa. Homem também é responsável pela direção. Direção. O homem é responsável pela direção. O pai é responsável pela direção. O marido é responsável pela direção. Por quê? Nós estamos falando de cabeça. O que dá direção para o meu corpo, amado? A cabeça. É a cabeça que olha, é a cabeça que percebe, é a cabeça. O homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça do lar. Então é ele que escuta, ele que percebe. E isso mostra o quanto é mais responsável. Direção, a capacidade de dar direção. Pessoas que tiveram problemas com seu pai. São pessoas, escute, pessoas que tiveram problemas com paternidade. São pessoas, bom, se a Bíblia fala que o homem é responsável por governo, amém? Pessoas que tiveram problema com o pai vão ter sérios problemas com a autoridade espiritual na vida. Falou que é um líder, estou fora. Falou que tem que submeter uma liderança, não consegue. Ih, rapaz, vou falar uma coisa para você. Eu gosto de igreja, eu gosto de louvor, mas não vem querer mandar na minha vida, não. Não vem querer me dizer o que tem que fazer, não. Quando você vai olhar o histórico dessa pessoa, ela teve problema com quem? Com o pai dela. Eu tive muito problema com meu pai, meu. Eu tive sérios problemas com meu pai. Então eu era uma pessoa com muita dificuldade de submeter a liderança. Isso ainda é coisa que fica gritando aqui na minha carne. O pai é direção. Pessoas que nunca sabem o que querem da vida, nunca sabem onde vão chegar, sempre são perdidas, começa a fazer um curso, não termina. Começa a fazer uma faculdade, não termina. Começa a ler um livro, não termina. Olha só como é que isso aqui começou. Essa escola aqui começou com várias pessoas, total o quê? Diminuindo. Por quê? Falta de direção, falta de foco na vida. Começa uma coisa e não vai até o fim. A Bíblia fala, se você fez uma promessa, vá até o fim. As pessoas precisam concluir. Se inscreveu numa escola, vá até o fim. Se inscreveu num curso, vá até o fim. Começou a ler um livro, vá até o fim. E muitas das vezes, a gente olha para a vida de algumas pessoas que não têm direção, sempre são perdidas. Você vai olhar, está lá a figura paterna. Amado, quando uma pessoa tem um pai presente, um pai que fala o seguinte, lá em casa eu tenho isso demais, começou, termina. Vamos até o fim nisso. Quando você faz o seu filho, se ele começou um curso, ele ia até o final, você está criando nele uma bússola interna. Quem teve um pai presente na vida, quem não teve problemas com orfandade na vida, com ausência paterna, e a questão da orfandade é uma grande ferida no ser humano, meu irmão.
E o que tem gente órfão de pais vivos é assustador. O pai está ali, mas é um pai omisso, um pai que não dá direção para ninguém. Amanhã eu estou indo na rua. Vou até deixar registrado isso aqui para as futuras gerações ouvirem. Amanhã eu estou indo na rua. Vou levantar cedo, vou lá no centro de Goiânia, vou numa loja de prata e eu vou procurar, tive esse discernimento hoje, eu vou procurar um colar de prata. Eu quero achar um colar que tenha uma bússola pendurada. Uma bússola de prata. Porque sábado eu quero almoçar com meu filho. Eu quero sentar com o João Pedro. E nessa conversa eu quero ter com o João Pedro a respeito da vida dele, a respeito das decisões que ele vai tomar na vida, porque agora ele vai fazer 18 anos. Ele está no primeiro emprego dele, recebeu a primeira vez o salário proporcional que ele trabalhou. Eu vou almoçar com o João Pedro. Eu quero conversar com o João Pedro, porque eu tenho uma palavra de Deus para a vida do meu filho que eu tenho falado. João Pedro, você vai falar com o Brasil 100 vezes mais como Deus usou o seu pai. Eu não tenho dúvida que Deus vai usar o meu filho João Pedro nesse Brasil e no mundo poderosamente. Isso é uma convicção que eu tenho em Deus. João Pedro chegou esse tempo, acho que eu até falei isso para vocês esse tempo atrás. Não sei se foi para você, tanto auditório que a gente fala. João Pedro chegou para mim e falou assim: pai, eu tive um sonho que eu mostrava para o senhor várias coisas, aquilo outro. Eu falei: filho, Deus está me mostrando que você vai ver coisas que eu não vi, você vai tocar em coisas que eu não toquei, você vai alcançar lugares que eu não alcancei. Eu não trabalho, isso é algo que eu tenho convicto comigo. Em se tratando do meu filho João Pedro, eu trato o João Pedro como se eu tivesse, não, eu estou cuidando de alguém que vai ser usado no Brasil poderosamente no mundo. Eu vou olhar para ele e falar: João Pedro, você vai me suceder no Brasil. Tem lugares que você vai pregar nesse Brasil que eu nunca fui, meu filho. Porque minha ficha só foi cair depois dos 33 anos de idade. E a sua ficha já está caindo com 17 anos de idade. E eu vou ter uma conversa muito franca com ele. Vou falar para ele: você está aí, não quero que você se empolgue com o salário. Eu estou aqui para falar do seu chamado. Eu estou aqui para falar da sua vocação. A minha casa, amado, eu crio filho para ser pastor. Eu crio filho para ser missionário. As minhas filhas vão ser missionárias. O que depender de mim, já tem muito advogado, já tem isso. É uma convicção minha. Não estou dizendo que quem não faça isso não está errado. Isso é uma convicção minha. Eu estou criando os meus filhos para a vida ministerial. A minha casa vai servir ao Senhor. Servir ministerialmente falando. Não estou dizendo que você não pode servir como advogado, como professor. Isso é bênção, amém? E eu creio nisso. Todo trabalho é bênção. Mas se tratando da minha casa, a minha casa é uma casa vocacional. A minha casa é uma casa de ministério. Eu estou gerando filho nesse mundo para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pregando nesse mundo inteiro. Minhas filhas vão ser missionárias. Minhas filhas vão casar com líderes. Minhas filhas vão casar com homens de ministério. E o meu filho, eu quero dar essa bússola para ele, falar assim: eu estou olhando nos seus olhos, meu filho. Você vai ser um missionário no mundo. Você vai ser um profeta, você vai ser um mestre nessa nação. Por quê, amado? Porque eu tenho que dar direção, querido. Pessoas que não tiveram um pai presente, um pai omisso, têm uma dificuldade natural e muitas vezes até espiritual de nunca entender o propósito que Deus tem para a vida deles. Eles não sabem, não têm profissão, não sabem o que é ser um advogado, o que é ser um missionário, não sabem, ficam perdidos na vida, nunca conseguem descobrir nada, demoram. Quando se conseguem cair a ficha, é lá pelos 35, depois de ter feito muita besteira. Pessoas que tiveram um pai presente,
pais que orientou facilmente, bem cedo na vida, saberão o que eles querem do seu futuro. O relacionamento íntimo com a figura paterna estabelece na nossa vida noção de orientação, direção. Sei aonde quero chegar na vida. O que Jesus falou lá em João? Sei para onde vou, porque sei de onde vim. Sei para onde vou, porque sei de onde vim. E quem traz isso em nós é a figura paterna. O pai também é responsável pelos limites. A figura paterna é responsável pelos limites. Por quê? Por que a gente fala que a figura paterna é responsável pelos limites? Porque olha só, amado, o pai é a figura da lei dentro de casa. Ou pelo menos deveria ser a figura da lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a gente cercar Goiânia e as regiões metropolitanas de Goiânia com um muro, da largura desse templo aqui, com 30 metros de altura, cercar Goiânia, Aparecida, Senador Canedos, toda a cidade aqui, Campinas, vai cercando tudo. E coloca um déspota aqui dentro, um imperador que manda. Tudo é do jeito dele. Até sabe, como é que chama aquele lá da Coreia, o Xing Ling lá? Chong Xin Xin, não sei, Dong Xin Xin, não sei, como é que é o nome dele? Xin Xin Xuan, alguma coisa assim, tem Xin, né? E lá da Coreia, o imperador da Coreia lá. E imagina um cara daquele lá, você tem uma noção lá, eles podem ter 3 homens podem ter 3 cortes de cabelo e a mulher só 1 corte de cabelo. Só existem 3 modelos de roupa que as pessoas podem vestir. Imagina cercar Goiânia e colocar um déspota daquele jeito aqui. Quantos anos você acha que Goiânia existe no planeta Terra, no mundo? Quantos anos você acha que essa cidade pode existir no mundo? Décadas. Décadas, décadas, décadas de anos. Muitos anos, centenas de anos. Oprimido, triste, mas o povo existe. Agora imagine se a gente tirar todas as leis de trânsito, todas as leis do Exército, todas as leis, Guarda Civil, Rotan, tudo com Exército, não existe lei. Cada um faz o que quer. Quanto tempo você acha que dura Goiânia e todas as cidades em volta? Semanas, meu irmão. Semanas. Olha aqui para mim. Pior do que um pai duro dentro de casa, é um pai passivo, sem limite. Pior do que um pai amado, cara amarrada, que trata todo mundo, do que um pai pamonha que não faz nada, meu irmão. Pior do que a opressão, pior do que uma ditadura é a libertinagem. O Brasil estava mergulhado há 16 anos numa total o quê? Libertinagem. Cada um faz o que quer, cada um deseja o que quer. E a gente está aí agora brigando, mano, para ficar livre dessa cultura demoníaca da esquerda, que diz que você pode ser o que você quiser, pode fazer o que quer, basta você entender o que você deseja ser, que você pode ser. Amado, o pai é aquela figura dentro de casa, querido, que ele diz, olha, é assim. E a mãe? A gente vai chegar na mãe, mas dentro dessa questão do pai como lei, não tem como eu não falar da mãe como sendo a graça. A lei diz o quê? Não. Então sua filha chega para você e fala assim, pai, eu quero dormir na casa de fulana. Não. Não, mas não e não. Você vai chegar em casa tal hora, o papai vai te buscar e pronto. Aí ela vai lá dentro do quarto, chora, aí a mãe chega e fala, filha, você sabe por que seu pai está fazendo isso? Por quê? Porque ele te ama, filho. Deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, curte, o papai está te protegendo. Amado, a lei anula a graça? A lei anula a graça? O que a lei faz, amado? Ela
cumpre a graça. Então, a figura da mãe é aquela figura mais afetiva, é aquela figura mais nutritiva. A gente vai entender sobre isso daqui a pouco. Mas a mãe não tem que anular a lei do marido. A mãe não tem que, a mulher ela não tem que falar assim, não, rapaz, aqui parou no tempo, não dá moral para esse homem, não. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou fazer ele dormir, e ele nem vai saber que você dormiu fora de casa, tá bom, filha? Amado, quando a mãe faz isso, quando ela não valida a lei do pai, ela cria no coração dos filhos uma noção completamente errada. Completamente errada de limites. A última aula eu falei sobre isso. O que é cuidar de uma criança? Amar e dar o quê? Limites. Quando eu não dou limite numa criança, amado, eu crio uma geração libertina. Por quê, amado? Porque quando você dá limite, você cria na criança. Quando eu dou direção para a criança, quando eu governo meu filho, quando eu dou direção, eu crio uma bússola interna. Quando eu dou limite para o meu filho, eu crio nele uma coisa chamada juízo crítico. A criança passa a olhar para ela e falar assim, eu não posso fazer isso. Porque a lei, eu só vou respeitar a lei lá fora se eu respeitar a lei de quem? Dentro de casa. Uma vez lá na nossa base, foi morar um menino de 9 anos de idade. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de brasileira. A mãe morou nos Estados Unidos, ela engravidou, o menino nasceu lá. Só que ela engordou demais, teve que fazer uma operação, mas para ela fazer essa operação, não sei se vocês sabem, a facilidade de saúde é mais fácil no Brasil do que lá. E ela teve que vir para o Brasil para fazer a bariátrica dela. E ela foi morar na nossa base, foi fazer um curso lá na nossa base, missionária. E ela levou o irmãozinho lá que cresceu toda a vida dele, até 9 anos de idade, com a cultura que bater em filho vai preso. Ela contou uma vez que ela deu uma surra no filho, o vizinho denunciou ela. O oficial de justiça foi lá na casa dela, deu voz de prisão nela, levou ela lá no juiz, e o juiz fez ela pedir perdão para o filho na frente de todo mundo. Você não tem noção do que era aquele menino, era literalmente a serpente do Éden lá dentro da base. Praguinha do Egito lá dentro da base. Pelo amor de Deus, gente. Aquele menino não tinha limite. Amada, a gente chegou um momento da gente reunir como base e falar para ela morar fora da base, porque não dava para conviver com aquele menino dentro da base. Meu. O menino era a grande tribulação, o Armagedon e a grande perseguição junto, entendeu? A tribulação, a grande perseguição e o Armagedon junto. Uma vez a mãe dele estava passando mal, ela mandou um bilhetinho assim. Por favor, teria como mandar R$9 para o meu filho? Eu estou passando mal, amanhã eu saco o dinheiro e dou para você. Só que ela mandou fazer isso comigo. Ele foi lá, pegou o bilhete, levou lá na minha casa, pegou o dinheiro e foi em todos os quartos da base pedindo dinheiro também. Ele conseguiu pegar dinheiro com uns 15 na base, meu irmão. Agora, por quê? Porque foi criado sem limite, sem a figura paterna. Querido, quando eu crio uma criança sem limite, eu crio um cidadão completamente doente na sociedade. A última aula eu trabalhei só sobre isso. E a figura paterna é essa figura da lei dentro de casa. A figura da lei. Eu vou falar uma coisa para você, amado. Meu pai, com todos os erros que ele cometeu na vida, eu louvo a Deus pela firmeza que ele teve comigo. Meu pai era um cara que ele não dormia até o último filho chegar em casa. E se chegasse depois da meia-noite, e todo mundo tinha que abrir a boca e fazer assim, ó. É aquela casa onde só levantava depois que o pai comia, depois que todo mundo comia. Lugar de comer na mesa, não é no sofá. Horário de comer é horário sagrado. Na cama de pai não se senta, porque aqui ela é sagrado.
Amado, hoje não tem limite mais não, meu irmão. Hoje cada um faz o que quer. Eu falo para você, eu já disse isso no início das aulas, nós somos a pior geração de pais que já pisaram nessa face da terra. E quando a gente fala a respeito da figura paterna, nós temos que entender que quando a gente coloca limite no filho, eu estou ensinando ele a respeitar o outro. E este é um aspecto fundamental do nosso caráter. Vocês tiveram uma aula só de caráter. Quanto mais orientação, quanto mais direção, quanto mais limites eu tenho, mais eu respeito o outro. E isso tem a ver com o meu caráter. Todo ser humano precisa de limite. Todo ser humano precisa de limite. Você já viu aquele programa da antiga? Acho que não tem mais, né? Antigamente passava muito da Super Nani. Aí você via quando a Super Nani chegava lá na casa, tava lá as praguinhas do Egito, lá e quebra tudo, e apronta. E tá uma bagunça. Já viu a bagunça que era? Um dorme num canto, outro dorme no lugar, um dorme na cama da mãe, come no chão, não tem horário para comer. Qual é a primeira coisa que a Super Nani faz? Estabelece as regras. Quebrou, tem punição. Horário de dormir é horário de dormir. Lugar de dormir é aqui. Horário de comer é esse horário. Lugar de comer é aqui. Querido, já reparou que quando essas crianças são organizadas, já reparou que elas acalmam? Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes, a irritabilidade, a confusão e a bagunça nos nossos filhos tem a ver com a falta de limite que a gente não coloca dentro da nossa própria casa. Queridos, isso tem a ver com nós seres humanos. Você já reparou o que acontece com a sociedade quando a polícia, o exército entra em greve? Já viu nas televisões, das reportagens que faz pelo Brasil? Uma vez eu vi uma reportagem que me impressionou. Acho que não vou falar o lugar, porque às vezes pode ofender. Mas teve um lugar no Brasil que teve uma greve lá de todos os oficiais, toda a corporação, do exército, da polícia, entrou em greve. Querido, o povo começou a invadir as lojas. E começou a invadir a loja, e pegou televisão, e começou a pegar, e tal. Quando o povo foi lá, sabe o que aconteceu no outro dia? O povo parou para pensar, e muitos voltaram na loja pedindo desculpa e devolvendo as coisas. Querido, escute, quando as coisas não estão em ordem, quando a gente não tem noção de alguém que nos orienta, alguém que nos dá limite, não é não. Isso é bíblico. É não, é não. É sim, é sim. A gente fica calmo. Já parou quando acontece um caminhão tomba, acontece uma bagunça? Como é que o povo fica? Quer roubar, quer saquear. Escute, a desordem nos deixa loucos. Bagunça nos deixa loucos. Os nossos filhos precisam saber horários, nossos filhos têm que ter horário para levantar, nossos filhos têm que ter horário para comer. Não estou falando criança, você sabe que eu defendo que criança tem que dormir. Mas estou falando principalmente o horário para comer, o horário das refeições. Agora, amado, não tem limite para nada. O pai é responsável também pela segurança, confiança. Pessoas que tiveram ausência paterna são pessoas inseguras, não se sentem seguras para prestar um concurso, se autossabotam o tempo todo. Sabe o que é autossabotagem? Eu não vou nem escrever naquilo lá porque eu não passo. Mas eu não vou nem fazer aquilo porque eu não vou conseguir. Autossabotagem. Quando você vai ver isso, amado, é uma pessoa que nunca teve um pai que falou, olha, tá bonito, que lindo que você fez, olha que maravilha o que você fez. Espírito convicto, ter iniciativa.
Sabe, pessoas sem iniciativa, pessoas que nunca vão atrás de nada, nunca acreditam que vão melhorar na vida, ficam presos a erros do passado. Amado, isso é figura paterna. E, por fim, a figura paterna é responsável pela identidade. Amado, eu não vou me deter muito a esse ponto, até porque a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, e depois nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre a questão da identidade do pai. Mas entenda, amado, a figura paterna é aquela que afirma tanto a identidade do filho quanto a identidade da filha. Esse menino, quando ele olha para a figura paterna, ele aprende a ser homem com aquela figura paterna. Mas a menina também. Me responda. Quando você era jovenzinha, você tinha seus 9 anos, se você tem lembrança, ou até mesmo a sua filha. Quando uma menina vai lá e se arruma, a Sara tem 4 aninhos. Quando ela vai lá, passa batom, eu já vi a Sara fazer isso várias vezes. Ela vai lá, passa batom e se penteia o cabelo. Você acha que ela chega para mim ou para a mãe dela? Para mim. Ela pode até receber um elogio da mãe, mas quando ela recebe um elogio do pai, porque o pai é que constrói a identidade. A figura paterna é responsável para construir a identidade dos filhos. Eu só queria falar um pouco a respeito dessa questão de segurança. Olha aqui para mim. Pais, você sabia que é você que tem que colocar seus filhos para dormir? Não é a mãe. Você sabia que pessoas que sentem seguras quando estão dormindo, a maioria tiveram a figura paterna colocando para dormir? Porque a mãe é a nutrição, mas pai é segurança. O pai, quando vai lá, coloca a criança para dormir, papai está aqui, papai te ama, conta história. Primeiro que as crianças dormem rápido, é incrível. Quanto a criança que tem uma figura paterna na sua vida, tem mais facilidade para se sentirem seguras na vida. Pais presentes, tá? Voltando para a identidade. Nós vamos falar mais sobre identidade daqui a pouco. Depois nós temos a figura da mãe, né? A figura da mãe. Querido, se pai é governo, se pai é liderança, mãe é submissão, apoio. E eu sei que falar de submissão, principalmente para as irmãs, tem igreja que a gente vai assim, que as irmãs chegam até a segurar na cadeira, assim. Ah, nem, lá vem ele falar disso. Amado, porque não é fácil mesmo não, querido. Vou falar uma coisa para você, amado. Mulher. Vamos analisar essa palavra submissão. Submissão. Amado, se a mulher está submissa a uma missão, é porque ela casou com um homem que tem o quê? Missão. Eu sempre falo o seguinte, amado. Olha só. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, qual o maior segredo para casar com alguém? Querido, antes de casar com uma pessoa, a gente tem que casar primeiramente com o Deus dela. Antes de você casar com uma pessoa, case com o Deus dessa pessoa. Antes de você casar com essa pessoa, case com os valores dessa pessoa. Amado, não adianta você casar com uma pessoa que não é valor aquilo, que não é valor. Amado, você acha que tinha como eu casar com alguém que não tivesse como valor a vida ministerial? Ministério? Não tem como, amado. Eu falei para a Osana. Quando a gente namorava, eu falei para ela. Deixa eu te falar uma coisa, você está casando com um pastor. Você está casando com um missionário. Então, não pense que eu vou arrumar emprego, que eu vou prestar concurso público. Está tudo certo quem foi chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, minha irmã. Meu chamado é ministério. Então, para ela casar comigo, ela teve que casar primeiramente com o quê? Com os meus valores. Antes de casar com alguém, case com a missão dessa pessoa. Amado, quando alguém não tem nada para fazer com a vida, casa com uma pessoa que não tem nada para fazer, o que essas pessoas vão fazer, meu irmão? Nada. E o que mais acontece é uma pessoa que não faz nada, casando com outro que não faz nada para fazer nada. E dura é quando esses abençoados têm filho.
Então, como é que uma mulher vai falar de missão sendo que ela não tem um cara que nem tem o quê? Missão de vida. Porque ela está submissão. O cara tem que ter uma missão para que ela tenha missão de vida. Ué. E antes de casar com essa pessoa, casa com a família dela também. Amada, é importante. Na vida a gente vai precisar de família. A gente vai precisar de alguém para nos orientar, de alguém para nos ajudar diante de uma dificuldade. Então, quando a gente fala sobre mulher, nós estamos falando de noção de submissão, apoio. O homem é aquele que governa, a mulher é aquela que apoia. O homem é aquele que tem missão, a mulher é aquela que está, o quê? Submissa à missão do marido. Agora, como é que esse homem não tem nem missão de vida, vai ter uma esposa? Esse é o problema. Quando eu falei a respeito dessa auxiliadora, quando a Bíblia fala, né, que essa mulher, essa auxiliadora idônea, nós temos que entender, amado, que que essa mulher, ela está ali para cooperar, apoiar. É claro que eu não estou dizendo que a mulher tem que se anular, que ela não tem que ter missão, que ela não tem que ter propósito de vida, que ela não tem que entender o propósito de Deus para a vida dela. Não estou dizendo isso. Agora, o problema é que cada um vai para um canto. Amado, eu particularmente, assim, eu tenho uma dificuldade quando eu encontro casal onde nenhum dos dois tem noção da vida financeira um do outro. Eu acho isso muito estranho. O cara não sabe o que a mulher ganha, a mulher não sabe o que o cara ganha. O cara tem um estilo de vida, a mulher tem outro. O cara, não, você não tem, você vai cuidar da sua vida, eu cuido da minha. Como é que é isso? Não tem como, porque, amado, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você veio para a igreja, quando você conheceu o Evangelho, para que você fosse salvo, você teve que fazer uma coisa que foi se converter a quem? A Cristo. Olha aqui. Casamento são duas pessoas convertidas uma a outra, tá? Casamento é um homem convertido à mulher e a mulher convertida a ele. Eu tenho que ser convertido a Osana. A Osana tem que se converter a mim. De modo que eu tenho que entender. O meu desafio é entender os desejos, a vontade, os objetivos e cooperar com a Osana e a Osana também comigo. Eu não estou dizendo que a mulher tem que se anular, não, mas eu tenho que me converter a Osana e a Osana tem que se converter a mim. Agora, presta atenção. Se eu disse que o Espírito, que o Pai é a figura de Deus, o Espírito Santo é a figura do Espírito, é a figura da mãe. Sabia disso? Pessoas que têm problemas com o Espírito Santo são pessoas que tiveram problema com mãe. Porque mãe é afetiva, sim ou não? Mãe é o que cuida, mãe é o que ensina, mãe é o que orienta, mãe é o que consola. O filho cai. O menino está lá correndo, tabafa no chão. O que o pai fala? Levanta, menino! E a mãe fala o quê? Oh, deixa a mamãe dar um beijinho que vai salhar. Mãe é o que consola, não é verdade? Quem que é o consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, na verdade, a figura materna é a preparação para o Espírito Santo. Isso significa que o modelo de autoridade materna é responsável, principalmente em relação aos nossos filhos, por afetividade, vínculos, nutrição e organização. Esses são os atributos que nós aprendemos com nossa mãe. Quando a gente fala de mãe, nós estamos falando sobre afetividade. O que é afetividade? Vocês tiveram uma aula, na aula 4, eu falei exatamente sobre isso. Que quando você tem uma mãe, a sua mãe vai produzir em você um sentimento de pertencer. Eu tenho mãe, eu tenho família, eu sou cuidado, eu sou amado. Crianças que não foram amadas pelas suas mães se tornam crianças que não se sentem parte de ninguém. Eles não se sentem parte de uma família, eles não se sentem parte de amigos.
A aula anterior, se você assistir, se você lembrar dessa aula, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Isso é o que produz em nós. Engraçado que o pai produz juízo crítico. Eu passo a ter noção crítica de mim mesmo, eu passo a saber os meus limites, onde eu não posso ir. Mas a mãe, ela cria a autoestima, a capacidade de se amar. A gente, olha só, escute, a gente ama o outro através do pai, mas a gente ama nós mesmos através da mãe. É a mãe que nos ensina a nos amar. É o pai que nos ensina a olhar para o outro. Entenderam? É a figura paterna que fala assim, ô meu amigo, o mundo não gira em torno do seu umbigo não, rapaz. Presta atenção no outro. É a mãe que olha para você e fala assim, olha, você é a pessoa mais importante. Mamãe te ama. Que bom que você veio ao mundo. Então, na verdade, isso é afetividade. Mãe é responsável por vínculos. Mãe é responsável por vínculos. Isso significa, olha só, amado, que a mãe é responsável pelas nossas amizades. Escute, pessoas que tiveram problemas com suas mães têm muita dificuldade de ter amizade. Já viu aquelas mulheres amargas na vida, ranzinzas? Aquelas mães assim, amarguradas. Geralmente foram abandonadas, espancadas pelos seus maridos, abandonadas pelos seus maridos. Pega os filhos, coloca debaixo dos braços dela e fala assim, olha, vocês não precisam de ninguém, não quer ninguém na minha casa, viu? A mãe é aquela que prepara o ambiente, a mãe é aquela que faz o pão de queijo, a mãe é aquela que chama os amigos, olha, vem ficar todo mundo aqui em casa. Mães doentes emocionalmente criam pessoas que têm dificuldade de ter amizades saudáveis. Estabelecer amizade, estabelecer relacionamentos, longas amizades. Porque a mãe quer trazer todo mundo para perto. Engraçado, a Bíblia fala que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o que do Espírito? Comunhão e... O que a mãe quer fazer? Todo mundo ficar aonde? Junto, comunhão. E o que a mãe quer fazer com o filho? Consolar. Então a mãe, amada, é aquela da comunhão, a mãe é aquela que quer trazer todo mundo para dentro de casa, quer trazer os amigos, organizar o ambiente gostoso. A mãe é aquela que põe a mesa, a mãe é aquela que quer todo mundo em volta. Mas mães amargas, mães que tiveram sérios problemas com seus sentimentos, com se sentir amada, geralmente elas transferem isso para o filho. Meu marido me rejeitou, eu não fui uma mulher feliz, ela acaba sem querer transferindo isso para os filhos. Deixa eu te contar uma coisa, eu estava uma vez numa casa, e essa mulher, ela teve um problema na gravidez dela, ela ficou cega. Ela ficou cega. E ela me contou assim, que o filho dela teve que praticamente cuidar dela. O pai criou-lhe o menino até ele pegar uma certa idade, junto com a mãe cega. Mas esse menino teve que praticamente, assim, a hora que ele foi tomando uma idade maior, 8 anos, ele cuidou da mãe. E teve uma hora que eu estava conversando com essa mãe, e a gente tocou nesse assunto, ela falou assim, pastor, o meu filho não lembra, foi tão difícil a infância do meu filho, porque foi tão traumatizante a minha cegueira, que o meu filho não lembra nada da infância dele. Eu não fui criado pela minha mãe. Eu tenho mais ou menos 2 lembranças da minha infância. 2 lembranças. Eu não tenho fotos comigo criança. Eu não tenho lembrança praticamente zero, só duas bobas lembranças. Sabe por quê? Porque a mãe é a memória da família. A mãe é aquela que fica contando a história do dente que caiu, contando a história da dificuldade de parar de mijar na cama, a dificuldade de largar a chupeta, o corte de cabelo. A mãe é aquela que traz a memória da família. Por isso que a Bíblia fala, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos fará lembrar de todas as coisas.
Então, olha a presença da mãe. Mãe é aquela que fica lembrando, lembra do seu irmão, lembra. Todo mundo, quando tem uma mãe, mesmo depois de casado, final de semana, todo mundo quer ir para onde? Só que já reparou que quando a mãe morre, o que acontece? Começa a parar. Por que amar? Parar de frequentar. Porque a mãe é aquela que une todo mundo. Pessoas que tiveram mães doentes, rancorosas, magoadas e decepcionadas com a vida, acabam se tornando pessoas que não têm amigos. A mãe nos ensina a ter amizades. A mãe nos ensina a trazer todo mundo para perto. E mãe é nutrição. O que é nutrição? Nutrição é ser atencioso, a capacidade de exercer cuidado, a capacidade de ter apoio, de se colocar no lugar do outro, ser solidário, amar o seu próximo. Escute, os melhores pastores vieram de mães nutritivas. Os melhores pastores, os melhores enfermeiros, os melhores assistentes sociais. Quem tem mãe nutritiva, que cuida, que está o tempo todo ajudando, vai lá e faz alguma coisa, porque o pai sempre está pensando no prejuízo. Ele está sempre pensando no quanto ele não pode gastar. Não, isso não vai dar dinheiro demais, isso vai gastar dinheiro demais. Exemplo, a gente ganhou, né? A vantagem. Eu conheço tantos lugares no Brasil, gente, não tendo R$1 no bolso. Já fui para fora do Brasil, sem R$1 no bolso. Final de semana eu fui para o Hot Park. Nunca vi um lugar tão fera. Adivinha quanto que eu gastei? R$30, para não falar que eu gastei. Porque tudo pago, e a família inteira. A família inteira. E aí é engraçado, assim, interessante essa questão da nutrição, né? O quanto eu estou ali preocupado com o que eu tenho que gastar. A Osana está preocupada com quanto a gente tem que estar junto. Sabe? A mãe é aquela que está preocupada o quanto os filhos têm que estar junto. A mãe é aquela que está preocupada o quanto os filhos têm que estar curtindo. A mãe, ela abre mão dela. Pai tem capacidade de comer e esquecer dos filhos. Mãe passa fome, mas não esquece dos filhos. Entendeu? Mãe abre mão de si mesmo. O cara vai lá, a esposa morre. O marido, eu estou falando que eu sou um desses caras. Meu Deus, perdão. A gente se esforça assim para ficar viúva assim 1 ano, mas com muita dificuldade. Mas casa logo, logo, meu irmão. Mulher passa a vida toda e não casa. A maioria das mulheres. Não estou dizendo que aquela que casou de novo está errado, não é isso que eu estou falando. Mas a mãe, ela tem outro sentimento. Ela fala, não, meu sentimento é para os meus filhos. Eu cuidando dos meus filhos, eu estou feliz. Percebe? Eu cuidando dos meus filhos, eu estou feliz. Então, por quê? Porque a mãe é aquela que quer cuidar, a mãe é aquela que está preocupada o quanto ela vai se doar. E aí, eu lembrando agora, a gente foi para o Hot Park, só que eu tinha pago um dia lá na escola, né, para ir lá ver o Rei Leão, lá uma peça do Rei Leão. Seus meninos foram? Aí foi lá para lá do Rei Leão. E eu tinha pago lá para ir lá no Rei Leão. Aí a Osana falou assim, amor, tem que ver aquele dinheiro lá que a gente já pagou lá na escola. Aí eu cheguei lá na escola, assim. Aí no meio do caminho a Osana pegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém está precisando de pagar aí que não tinha dinheiro, dá esse dinheiro, fala para a escola disponibilizar esse dinheiro. Eu falei, não, nem... Eu pensei que ia descontar na mensalidade. Eu já estava pensando no dinheiro que ia descontar na mensalidade. A Osana já estava pensando em ajudar alguém que talvez não tinha dinheiro para pagar lá a pecinha do Rei Leão. O homem está preocupado com o prejuízo, a mulher quer saber se aquilo vai ser bom. Mas não sei, mas vai estar bom, vai estar todo mundo junto. Porque isso é mãe nutritiva. A mãe que quer trazer todo mundo para perto, a mãe que quer preocupar com o amigo. Mãe é organização.
Mãe é organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar, organiza o lar. Amado, a mãe é aquela que organiza a casa, provendo um ambiente de ordem e, ao mesmo tempo, aconchegante. Escute, querido. Os melhores administradores de empresa vieram de mães organizadas. Querido, eu vou falar uma coisa para você, amado. Muitas das vezes, a bagunça que a gente tem na vida tem a ver com a bagunça que a gente viveu dentro de casa. Você sabia que pessoas organizadas financeiramente, organizadas na vida, elas vão lá, organizam tudo certinho, vieram de mães organizadas. Mas sabe aquelas mulheres assim que, sabe, aquela casa é uma bagunça. Entendeu? Aquela casa é uma bagunça, tudo podre, tudo velho. Sabe? Rapaz, eu tenho uma dificuldade. A coisa que eu tenho mais irritabilidade é pedir para me trocar roupa. Se eu coloco uma roupa, não me pede para trocar de roupa, não. E a Osana tem uma mania. Você está saindo com essa calça? Essa calça não tem nada a ver com essa... Exemplo, essa roupa aqui foi eu que escolhi. Osana, não, com certeza não ia ser essa roupa. Ela falou, mas o jeans com jeans? Coloca uma calça... Olha, o irmão lá está com a calça... Bege. Bege tem a ver, aí é diferente. Mas a Osana nunca me deixaria usar uma calça... Ali é uma calça bege com azul, já é uma calça que já tem a ver. Agora, jeans com jeans... Quando eu casei com a Osana, eu tinha um negócio de colocar camisa listrada com calça listrada, com bermuda listrada, não bate. Às vezes ela vê uns vídeos meus assim, de pregação, eu falo assim, eu não acredito. Você pregou lá naquela igreja com essa roupa. Então, mãe é aquela que organiza, amado. E muitas das vezes, escute, a desorganização que a gente tem na vida tem a ver com a desorganização que a gente viveu dentro de casa. Uma vez eu cheguei numa casa, logo no início da minha vida ministerial, quando a gente começa a pregar, a gente acaba aceitando algumas coisas. Depois é tanta viagem que a gente começa a ficar um pouco mais enjoado. E na época a gente não tinha filhos ainda, né? Eu fui pregar numa igreja e o pastor falou, pastor, só fica hospedado na minha casa. E a gente chegou assim, eram umas 11 horas da noite. Eu lembro quando eu cheguei na casa, já apareceu na minha frente uma menininha assim, de uns 5 aninhos, uns 4 aninhos, com os cabelos tudo em pé, e com uma ferida enorme no braço. Ela tinha pegado a pirraça, como é que chama aquele negócio? Piaça, né? A piaça, e foi no braço dela. Eu já olhei assim, a Osana do meu lado, aí ele chegou e falou assim, pastor, vocês lancharam lá no aeroporto? Porque eu não lembrei de preparar uma comida para vocês. Mas nem que a gente tivesse, não tinha nem como falar nada, né? Aí eu falei, não, tá tudo bem, pastor. Aí ele falou assim, pastor, vem cá. Aí ele entrou assim no quarto dos filhos dele e falou, vocês vão ficar nesse... Aí quando ele olhou, eu falei, cadê os meninos? Ele olhou assim, era uma beliche, né? Aí ele enfiou debaixo da beliche, puxou pelas pernas, 2 meninos dele dormindo debaixo da beliche, os 2 meninos dele. Aí ele puxou, que as meninas colocou assim. Quando ele abriu o guarda-roupa, uma tonelada de roupa caiu. Aí eu já olhei para a Osana assim, eu falei, escrito na testa da Osana, cadê essa mãe? Cadê essa mãe? Aí ele falou, pastor, eu vou colocar um colchão aqui do lado dos meninos, os meninos já estão dormindo, não se preocupar não. Aí eu já olhei para a cara da Osana, eu chamei ele em particular, falei assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que não vai dar para a gente dormir no quarto dos seus filhos, tá? Vocês não têm um outro quartinho aqui, um outro lugar, que a gente coloque esse colchão, mas no quarto dos meninos não. Amados, quem deveria ter arrumado tudo isso? A mulher. O homem não está nem aí para essas coisas, mano. Está nem aí, meu irmão. O homem organiza uma coisa assim, amado, eu viajo esse Brasil, a maioria dos lugares desorganizados que eu vou é falta de presença de mulher. Igreja desorganizada,
evento desorganizado, amado. Homem não tinha que mexer com isso, meu irmão. É mulher que tem que mexer. Eu não estou dizendo, querido, que não tenha que ter não exista homens que tenham uma percepção melhor. Não estou dizendo, mas via de regra, era assim que deveria ser. As mulheres são mais organizadas. Agora, amado, qual que é o problema? O problema, querido, que imagine os nossos filhos crescendo nesses ambientes. Eu pergunto para você, uma criança que cresceu numa casa onde só teve a figura paterna, só pai, ele vai ter foco? Determinação, ele teve o pai na vida dele. Ele vai ter foco? Ele vai saber onde ele vai chegar? Vai. Só que ele vai fazer isso como? Sem amizade. Ele vai alcançar o objetivo da vida dele. Ele vai virar um médico, ele vai virar um advogado, mas ele não vai ter amigo. Ele vai fazer isso desorganizado, ele vai fazer isso de qualquer jeito. Ele não vai ser uma pessoa afetiva. Ele vai ter uma identidade formada? Ele vai ter identidade. Mas ele não vai ter, ele não vai ser uma pessoa que ele vai se preocupar no sentido de amar a si mesmo. Ele vai ter identidade, mas não se preocupa com ele, vai ser desleixado de qualquer jeito. Agora imagine uma pessoa só no ambiente de mãe. Ele vai ter muito amigo, mas ele vai só ter amigo. Só amigo. Ele nunca vai conseguir olhar para quem? Para ele. Ele sempre vai abrir mão, porque a mãe é nutritiva, a mãe é acolhedora, então ele vai sempre dar tudo para os outros, ele sempre vai fazer tudo pelas pessoas, ele sempre vai olhar para todo mundo, mas nunca vai dar valor a quem? A ele mesmo. Por quê? Quem faz isso é qual figura? Paterna. A mãe é nutrição, a mãe é vínculo, é um cara de muita amizade, é um cara de muito vínculo, mas é um cara que não tem objetivo na vida, porque ele só teve mãe na vida dele. Faz sentido? Então, amado, eu te pergunto para você, quem que é mais importante na vida do ser humano, um pai ou uma mãe? Os dois, meu irmão. Você pode ter objetivo na vida, você pode saber onde você quer chegar, você pode ter foco, mas você não tem amigo. Você é sozinho na vida. Você pode ter a casa mais maravilhosa, a casa que você sempre sonhou, mas uma bagunça. Você vai olhar, faltou mãe na sua vida. Ou então você tem muito amigo, você está o tempo todo junto com todo mundo, mas nunca sabe onde você quer chegar. Não tem uma identidade formada, não tem um senso de orientação formado. Então a figura paterna e a figura materna, mano. A figura paterna é governo, a figura paterna é liderança. Não, a figura paterna é liderança, a figura materna é apoio. A figura paterna é governo, a figura materna é administração. Então me responda, um presidente, para ele governar bem, o que ele precisa? Ministros. Ministros, para governar bem, precisam de quê? Deputado federal, os deputados, sim ou não? Os deputados, para governar bem, precisam do quê, amado? Os prefeitos, né? Os governadores. Os governadores precisam de quê? Dos prefeitos. Os prefeitos precisam de quê, amado? Dos vereadores. Os vereadores precisam de quê? Chefe de gabinete, secretários. Então, cada um precisa de alguém para apoiar. Então, o homem ele pode governar bem, mas ele precisa de alguém para administrar. Quem administra? A mulher. Então, o homem pode trabalhar. Esse é o problema de muitos homens. Ele pode trabalhar bem, mas ele não sabe administrar as finanças. Quem deveria administrar isso, então? A esposa poderia administrar melhor as finanças. Não estou dizendo que toda mulher tem que saber administrar finanças, mas tem muito homem que ele não sabe administrar as finanças dele. Quando ele abre as finanças para a esposa, tem homem que sabe administrar bem finanças, mas tem mulher que não sabe. Mas Deus uniu esses dois, cada um na sua função, diante daquilo que Deus colocou para cada um. Então, você pode falar assim, nossa, pastor, então eu fiz tudo errado. Sabe, querido, nós não podemos mudar o que passou, que a gente fez tudo errado. Mas nós podemos, assim, ser agentes redentores na vida de outras pessoas.
saber orientar os nossos filhos, saber apontar para os nossos filhos. E eu gosto muito do versículo de Malaquias 4:6, que ele diz: e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos seus filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Olha aqui, amado. A pior maldição nesse mundo é uma maldição onde pais e filhos não são convertidos uns aos outros. Onde pais e filhos não são convertidos uns aos outros. Então eu queria que você agora abaixasse sua cabeça. Que você colocasse no seu coração aí e falasse: Deus, eu queria mesmo orar diante do Senhor e perguntar onde eu tenho falhado dentro da minha casa. Será que realmente eu tenho entendido o propósito do Senhor como homem, como mulher, principalmente na vida dos nossos filhos, principalmente na vida dos meus filhos? Deus não fez você homem, Deus fez você mulher. Deus não fez você mulher, Deus fez você homem. E quando Deus fez você homem, Ele colocou você para dar direção, para dar limite, para governar, para gerar segurança no seu casamento, na sua família, para gerar identidade. E Ele colocou você como mulher para produzir amizade, vínculos, nutrição, organização. Seja a pessoa que Deus desejou que você seja dentro da sua casa. E Deus vai prosperar a sua vida dentro do papel que Ele colocou você como pai e como mãe, como homem e como mulher. Deus abençoe, a graça e a paz. Até a próxima aula.